O intelectual italiano Benedetto Croce distinguia entre dois tipos de arrependimento: o arrependimento moral, que condena o próprio ato como intrinsecamente mau, e o arrependimento econômico, que não abjura do ato, quer dizer, não se retrata dele, mas apenas de seus efeitos indesejados. É a diferença que existe entre um ladrão que se envergonha de ter roubado e outro que só se envergonha de não ter conseguido escapar da polícia. O arrependimento moral, que é o mais complexo, ele já não garante que o criminoso não voltará a reincidir. Afinal, não é porque o sujeito está moralmente arrependido de ter cometido um crime que ele não possa vir a ter a fraqueza moral de cometer outro. Já o arrependimento econômico ele é quase uma garantia de reincidência, uma vez que o sujeito não abomina a causa dos problemas que ele provocou. Então, quando Dilma Rousseff se limita a dizer errei em ter demorado tanto para perceber que a situação era mais grave do que imaginávamos, ela se enquadra muito mais no arrependimento econômico do que no arrependimento moral, porque em nenhum momento ela pede desculpa, em nenhum momento ela condena a arrogância com que se recusava a admitir aquilo que denunciavam diariamente todos os jornais, todos os analistas, todos os indicadores econômicos, os opositores políticos, inclusive o próprio Aécio Neves, que a confrontava com a crise no Brasil em todos os debates presidenciais, e quando muito ela dizia que que a crise derivava da crise internacional, muito mais amena naquela época do que essa que ela vai ter que enfrentar agora. Então, é como se a Dilma se arrependesse só da própria gravidade da crise brasileira, que é o efeito indesejado e inevitável das ações dela mesma. Isso fica ainda mais claro quando ela sugere cinicamente que isso só tinha como ser percebido depois das eleições. Quer dizer, é claro que isso não é um meia-culpa, isso na verdade é o resultado de um cálculo político feito lá atrás, quando em nome do marketing eleitoral ela fez a escolha deliberada pelo diabo na hora da eleição, como ela dizia, pela mentira, pelo crime contra a lei de responsabilidade fiscal, tudo para fingir que a situação real era tão maravilhosa quanto o mundo encantado da propaganda petista. Ela sempre esteve, isso é muito importante, absolutamente consciente de que depois de eleita, se tudo viesse a piorar, ela poderia fazer as coisas diferentes do que prometeu e afetar esse suposto arrependimento para enganar os otários de sempre, a fim de ganhar um fôlego, um novo fôlego, até reincidir nas trapaças maiores, né? Então, se Dilma é economista em alguma coisa, ela certamente o é em arrependimento. Em vez de dizer errei e anunciar que irá cortar 10 ministérios, ela deveria cortar a si própria da presidência da República.